noite a todos os irmãos, que a graça do nosso Senhor seja derramada aí sobre todos aqueles que perseveram na sã doutrina, porque têm uma convicção interna de que somente nessas palavras eternas que o nosso Criador deixou para todos nós, suas criaturas e filhos, é o único parâmetro que nós temos aqui na Terra que pode nos direcionar a viver uma vida em comunhão com o Espírito, a viver uma vida em que nós podemos assim afirmar que teremos sucesso, que teremos vitória. E certa vez, há muitos e muitos anos atrás, quando um grande líder que Deus levantou na terra, chamado Moisés, faleceu, Deus então levantou o seu sucessor, que era Josué. E Josué então recebeu instruções do próprio Deus de forma profética de como deveria proceder para substituir aquele experiente líder de Deus. E o nosso Deus falou a Josué, instruindo ele desta forma: medita nesta palavra de dia e de noite, na minha lei, na minha palavra, para que tu tenhas prosperidade, para que tu sejas bem-sucedido e que tu tenhas sucesso todos os dias da tua vida. Medita nas palavras eternas de Deus e segue-as, porque ela é um manual para você. E todas as áreas do teu viver durante todos os anos, você vai colher muitas coisas boas. Foi isso então que o nosso Deus falou ao coração daquele homem chamado Josué. E assim ele procedeu. E foi, segundo a história bíblica, nós podemos nos certificar de que ele teve grande sucesso e cumpriu cabalmente a comissão divina que estava sobre sua vida. E hoje, o Senhor me leva até um texto do Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 15. Quero convidar todos a estarem abrindo o livro da lei, a palavra de Deus, no capítulo 15 de João, no verso 5. Porque hoje está tão difícil, irmãos, a gente viver nesse mundo, vencer os desafios que diariamente se levantam à nossa volta. É difícil obter a vida de paz, é difícil obter alegria, é difícil a competição para conquistar a subsistência e a prosperidade. É difícil você ficar protegido no mundo de hoje. Então, todos nós que vivemos nesta geração temos muito medo, insegurança. Os perigos são enormes que nos cercam a cada dia. E a gente não pode descansar nunca. As preocupações são imensas e intensas, porque a gente está se sentindo num ambiente muito hostil, competitivo. O sistema é devorador, é devorante, né? E a gente parece que não tem mais força para enfrentar essas dificuldades. Mas eu quero aqui trazer, nesta palavra que nós vamos ler, um conselho de Deus para todas as suas criaturas, para todos os filhos dele. Ele tem esse conselho. E se você se voltar e atentar para essas palavras, e você ter uma vida guiada por esses princípios, você vai ver que a tua condição e qualidade de vida vão melhorar muito, porque você estará seguindo os preceitos daquele que te criou. Se ele nos criou, é o que mais sabe e entende sobre cada um de nós.
O homem nunca se deu conta de que o fabricante é o que entende tudo sobre a coisa fabricada. Aquele que planejou, aquele que projetou o produto, aquele que estudou o produto, aquele que testou o produto, em todas as circunstâncias e situações. Aquele que sabe elaborar um manual para aquele produto. E Deus é o nosso fabricante. É o nosso. Nós somos feituras das mãos de Deus. Então Ele sabe como você e eu, devemos viver essa vida. E nós vivemos sobre essas leis espirituais que vão trazer tudo aquilo que nós tanto desejamos, como uma vida de alegria, de paz e de conforto, uma vida de justiça, uma vida de equidade, como nós desejamos. Mas vamos ler João 15, verso 5. Jesus está falando essas palavras, preste bem atenção. Porque Jesus é o Filho de Deus, né? Ele foi enviado ao mundo para redimir o homem de todos os pecados. Ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Olha que profundidade, que maravilha essas palavras, quando a gente toma conhecimento que sai da boca do próprio Deus essas coisas. Ele diz, ele se compara para que a gente venha entender que tipo de relacionamento Deus quer com os homens. Porque todo homem acha que ele tem que viver independente de Deus, sem conhecer Deus, que ele pode viver do jeito que ele quer no mundo, segundo a sua própria escolha, do seu próprio consenso. Mas não, o homem não pode viver assim para vencer. Se ele viver a sua vida embasada nos ensinamentos terrenos, ele vai ser o mais miserável de todos os homens, a Bíblia diz. Porque ele não tem, nem a terra tem uma educação que ensine você a viver que seja saudável e que seja maravilhoso para você. Mas Deus tem um preceito para você e que é perfeito se você viver. Então esse trecho da Escritura, verso 5, Jesus diz, eu sou semelhante a uma videira. Preste atenção, ele disse. Vocês vão entender agora como viver uma vida vitoriosa, uma vida de bênção. Eu sou a videira. E todos vocês que me ouvem devem ser meus ramos. Ele disse. E se você estiver ligado em mim, na videira, e eu estiver ligado em você, você vai dar muito fruto. O que é fruto? É procedimento virtuoso de Deus, porque eu conheço os preceitos de Deus. Sempre que eu conheço os preceitos e vivo os preceitos de Deus, minha vida parece uma orquestra sinfônica, tudo vai perfeito. Tudo vai andar bonito, tudo vai andar certinho, tudo vai ficar perfeito, porque tem um que vai honrar sua palavra para a cumprir por meio da minha fidelidade e obediência aos preceitos. Então, o diferencial não está em mim. O fator de sucesso não está em mim somente, mas devido à minha obediência em seguir o Criador, Ele vai também me abençoar nesta vida. Então Jesus disse, se Ele permanecer em mim e eu nele, e essa forma vamos traduzir como isso se torna uma realidade no teu dia a dia. Como é que você vai ficar ligado em Cristo e Cristo vai ficar ligado em você? Você sendo um ramo está ligado na videira. E quando o ramo está ligado na videira, ele produz folhas. Daqui a pouco ele produz flores. E daqui a pouco tem um cacho de uva
verde. E daqui a pouco as cores daquela uva já não são mais verdes, mas ficam pretas. Aí elas estão prontas para serem colhidas e produzir todo o prazer que ela tem. Então, veja bem, irmãos, quando você está ligado em Cristo, o que configura de forma prática na nossa vida hoje estar ligado a Cristo? O que precisa acontecer na minha vida, na tua vida, para que esta configuração esteja como realidade na nossa vida? E eu quero dizer aos irmãos que a primeira coisa que precisamos é receber Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida e se batizar nas águas. Então temos que nascer da água e do Espírito. E isso é uma decisão que todos que ainda não passaram por esse processo de regeneração espiritual precisam tomar uma providência. Amém? Então precisamos procurar uma igreja, um pregador, alguém que nos ensine os preceitos para que possamos tomar uma decisão de estarmos aqui recebendo o perdão de Deus, recebendo filiação em Deus, recebendo vida eterna através desse batismo. E aí então, para que você complete a sua ligação diária em Cristo, em Deus, você precisa ir à palavra de Deus e nela meditar todos os dias. Porque a palavra de Deus é uma pessoa, é o Cristo, é o Salvador, é o que dá vida, é o que transforma, é o que glorifica, é o que te põe na eternidade. Então, por isso, agora você já procura entender o que está escrito aqui. Quem não está ligado na videira não dá fruto. E Jesus também diz que quem não estiver ligado em Cristo, nada pode fazer. Porque nada pode fazer no sentido não de obras humanas. Não. Nada pode fazer para se proteger. Nada pode fazer para entrar nos céus e na glória. Nada pode fazer para receber libertação. Nada pode fazer para tirar o medo, a insegurança do seu coração. Nada pode fazer para debelar a crise de identidade que está dentro de cada pessoa. Sem uma ligação espiritual com Cristo, nós ficamos totalmente perdidos nesse mundo e sem o cuidado e a proteção de Deus. E eu quero ler de novo esse versículo junto aqui com você, para que você preste bem atenção neste processo que ministra uma perfeita comunhão entre um filho de Deus com o seu Deus. Um ser criado com o Criador. Vamos ler de novo. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim? Permanecer em mim significa ficar constantemente se alimentando, meditando em cima dessa palavra. Então, o permanecer em mim configura contato com a palavra de Cristo. E eu nele. Então, quando você contata a Bíblia, você está recebendo o toque, o afeto, o cuidado de Cristo. Então, há uma comunhão. Então, a palavra que gera comunhão entre nós e Deus. É a palavra que nos liga entre nós e Deus. É Jesus Cristo, é a verdade. A verdade é a palavra. O Verbo encarnou. Então, Jesus
é o Verbo que está encarnado, que foi morto e que ressuscitou para a salvação dos perdidos. E no final ele diz: porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Tem muitas pessoas que estão sofrendo nesse momento e querem fazer coisas para cessar o sofrimento. Eles não conseguem vencer. Tem muitas pessoas que estão doentes e que vão nos médicos e que lutam para escapar da enfermidade, mas não conseguem às vezes e acabam morrendo. Muitas pessoas têm problemas de conflitos conjugais e eles têm boas intenções, eles se esforçam para não haver mais contendas e divergências, mas eles não conseguem vencer. Tem muitas pessoas que estão com o peito e o coração cheios de medo e não conseguem se livrar do medo. Essas pessoas que têm tais experiências, elas não podem fazer nada. Porque não tem Jesus, porque não tem Cristo. Esse é o problema. Porque se você pegar as Escrituras, Jesus salva a tua alma, salva teu espírito, glorifica teu corpo e te coloca eternamente na presença de Deus. Ele faz tudo. Ele é o único autorizado por Deus para levar um homem, tirar um homem do pecado, limpar um homem do pecado, aperfeiçoar o homem na verdade e glorificar esse homem para a eternidade. Jesus é o único, não há outro. Só há salvação em Jesus. Só há salvação em Jesus. Tem pessoas que procuram salvação no dinheiro, tem pessoas que procuram salvação numa profissão, numa faculdade, num diploma. Tem pessoas que acham que muitos apartamentos alugados vão dar paz. Tem pessoas que carros